Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem por aí. Hoje, então, nós iremos continuar o nosso conteúdo da disciplina de agrobiologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo celular. Mas antes de começarmos esse conteúdo, vamos relembrar algumas coisas importantes que nós vimos até o momento. Então, para início de conversa, nós vimos sobre a teoria celular. A teoria celular dizia que todo ser vivo é composto por células. E a teoria celular também ela é composta de 3 pilares. Então aí eu passo para vocês perguntando quais pilares são esses. Vimos também que nós podemos ter células procarióticas e células eucarióticas. E que também existem diferenças entre elas. Mas existem algumas coisas que todas as células possuem. O que são essas coisinhas que todas as células possuem? Outra coisa importante. Nas células eucarióticas, nós vimos que nós podemos ter célula vegetal e célula animal. E que a célula vegetal possui algumas coisas também que a célula animal não possui. E aí? Também vimos quais são as organelas que compõem as células. E também, com mais destaque, as organelas que participam da formação da célula vegetal. E qual a função de cada uma dessas organelas. Se as perguntinhas que eu fiz agora você ficou em dúvida sobre como responder ou não entendeu alguma coisa que eu falei até agora, eu peço que você volte nas aulas passadas, você reveja os nossos vídeos e também leia o conteúdo. No momento que nós estamos agora, essas perguntinhas que eu fiz ou esses detalhes que eu comentei, é importante que você consiga compreender e esteja tudo isso aonde? Na ponta da língua, hein? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ciclo celular. Então, nós já vimos que toda célula é composta, o ser vivo é composto por células. E que toda célula se origina de outra célula. Então, se uma célula precisa de uma outra célula, quer dizer que a célula precisa se multiplicar. Uma célula precisa formar outra. Então, pensando assim, em coisas que hoje em dia nós não estamos fazendo, que é nos cumprimentar com as mãos, né? Mas que mais para frente, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai voltar a nos cumprimentar dessa forma. Quando nós cumprimentamos uma pessoa, é importante nós lembrarmos que quando nós separamos as nossas mãos nunca serão as mesmas. Eu vou ter um pouco de célula do meu colega vai ter um pouco de célula minha nas mãos. Então, sempre que nós estamos friccionando as nossas mãos, tocando as mãos em alguns lugares, nós estamos perdendo células. Então, nós temos que ter sempre essa renovação das células. Então, lembrando que as células estão em constante renovação. Células que vão, no caso, se formar, novas células, elas vão vir de células mãe. Então, uma célula vai originar 2 novas células. Pensando dessa forma, então, se uma célula origina 2 células, essa célulazinha que vai originar essas 2 precisa crescer. E ela precisa crescer e também ela precisa multiplicar todo o conteúdo intracelular que ela possui. Pensa comigo, se uma célula originasse 2 novas células e ela simplesmente se dividisse em 2, ou seja, eu iria ter uma redução muito grande de todo o conteúdo intracelular, o meu material genético iria se dividir ao meio. Então, essas células que iriam se originar, elas seriam células sadias, que iriam funcionar de forma correta? Provavelmente não. Então, lembre que antes da divisão celular ocorrer, ou seja, uma célula se dividir em 2 células que são idênticas a essa célula-mãe, é importante lembrarmos que toda a informação genética presente no núcleo da célula-mãe precisa ser fielmente duplicada. Por quê? Pensa que o núcleo é aquele que compõe a informação mais importante que a célula possui, que é o seu material genético. Então, sempre que uma célula se origina, vai originar 2 novas células, é importante que todo esse material genético seja duplicado de forma fiel, que essas 2 células filhas, elas vão conter um material idêntico àquele material genético da célula-mãe. Quando nós falamos em células unicelulares, seres vivos unicelulares, a divisão celular ela vai aumentar a quantidade de indivíduos de uma população. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de uma ameba. Uma ameba ela sofre uma divisão binária, a gente vai ter 2 novos seres vivos. Então eu multiplico o número de indivíduos da população. Quando eu falo no caso de seres pluricelulares, como nós
Normalmente, a divisão celular vai estar relacionada a processos de renovação celular, como eu falei para vocês. Então, eu tenho que renovar, produzir novas células, porque as células que ali existem ou morreram ou foram perdidas. E também, no caso, vamos dar um exemplo da minha mão aqui. Se eu sofro um corte, uma lesão na minha mão, obviamente, esse local que eu fissurei, que eu lesionei, ele vai precisar formar novas células epiteliais. Então, é aí que a divisão celular vai entrar em ação para produzir novas células, para que possam cobrir esse revestimento novamente. Muito bem, então, dentro da divisão celular, nós temos duas fases importantes. A fase da intérfase e a fase da mitose. Nós vamos falar de cada uma delas de forma aprofundada daqui a pouquinho. Mas pense comigo. Normalmente, nós temos células que são diploides. Quando vocês olharem esse 2N, sempre lembrem na palavra diploide. O que é diploide? Quer dizer que eu tenho dois conjuntos. Eu vou ter, no caso, sempre um cromossomo que é materno e um cromossomo que é paterno. Então, nós, seres humanos, nós somos 2N igual a 23. O que quer dizer que nós temos 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos que estão organizados em 23 pares. Por que, professora? Porque esses 23 pares quer dizer que, por exemplo, o cromossomo 1, ele vai ter o cromossomo 1 que veio da mãe, o cromossomo 1 que veio do pai. O cromossomo 2 vai ter um cromossomo que veio da mãe, o cromossomo que veio do pai. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Durante a intérfase, nós vamos ver que uma das fases da intérfase tem como função a duplicação do conteúdo genético. Porque se eu vou formar duas células filhas, ok? É importante nós vermos que eu tenho que duplicar o conteúdo genético. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo, outro cromossomo. Esses cromossomos, eles vão ser duplicados. E como eu vou chamar esses dois cromossomos aqui, ó, que são formados? Eu vou chamar de cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho dois cromossomos, cada cromossomo com as suas cromátides irmãs, que nada mais são do que a duplicação do conteúdo genético que existe naquele cromossomo. E por que eu duplico o conteúdo genético? Porque como na mitose eu vou pegar uma célula diploide e produzir duas novas células que também são diploides e idênticas à primeira, eu preciso pegar esse conteúdo genético aqui e o quê? Separar. Para quê? Para que eu possa ter ao final a minha informação genética idêntica à informação genética original. Pensa comigo, se eu não duplicasse o conteúdo genético, o que ia acontecer com as células filhas que iriam ser formadas? Cada vez mais eu iria dividir o meu conteúdo genético. Então, aqui, por exemplo, o meu 2N, que são dois cromossomos, um cromossomo ia para uma célula, o outro cromossomo ia para outra célula. Ou seja, eu ia dividir o material genético ao invés de produzir uma célula que tem um conteúdo idêntico à célula-mãe. Então, pensem comigo. Sempre em mitose, a gente tem que pensar que o que vai acontecer com a minha célula? Eu vou multiplicar tudo que ali existe, então as organelas eu vou ter que multiplicar, as estruturas que existem ali dentro eu tenho que multiplicar, porque vai ser dividido por 2, assim como o conteúdo genético também. Eu tenho que pegar este cromossomo e duplicar o conteúdo que existe aqui, da mesma forma que o outro cromossomo eu também duplico o conteúdo. Tá bom? Então, a gente sempre vai ter aqui as cromátides irmãs. E esses dois cromossomos que aqui estão duplicados, eles são chamados de cromossomos homólogos. Tudo bem? Então, no fim, nós vamos ter, então, a separação dessas cromátides irmãs, cada uma vai para uma célula, e ao final, na minha mitose, eu tenho que uma célula-mãe diploide produz duas novas células filhas, também diploides, cada uma com conteúdo genético idêntico ao da planta-mãe, ou a célula-mãe, né? A gente fala de planta, mas vamos falar de célula-mãe. A célula que vai dar origem a essas duas células filhas, ok?
Ah, coloquei aqui nas plantas, onde que nós temos regiões em que nós temos uma atividade de multiplicação celular muito ativa, que está sempre acontecendo. Nas plantas, nós temos nas regiões que nós chamamos de meristemáticas. O ápice do caule, o ápice dos brotos, o ápice, assim, a parte mais, digamos assim, o início ali da raiz, onde a raiz começa a aprofundar na coifa da raiz, eu tenho essas regiões meristemáticas, que são regiões que precisam estar sempre em constante multiplicação e renovação celular, para que a planta possa crescer, para que ela possa formar novos brotos, para que ela possa crescer o seu sistema radicular. Então, são regiões onde eu sempre tenho esse processo de mitose acontecendo de forma muito intensa. Então, na intérfase, que é essa primeira fase aqui que nós vamos observar, nós temos 3 fases que compõem a intérfase. Então, dentro do processo de divisão celular, nós vamos ter a intérfase, que é a fase mais longa da divisão celular, e depois nós temos a mitose, que seria a separação realmente das duas células, que é uma fase muito mais curta. E a gente pode pensar, nossa, mas por que será que a intérfase, que é a parte que é, digamos assim, anterior à mitose, ela é tão mais longa? Porque é quando eu vou preparar essa célula para que ela possa se dividir da forma mais correta possível. Então, pensa comigo, se essa célula não se prepara da forma correta, quando ela se dividir, ela pode formar células que são células sem, por exemplo, células que não funcionam, ou células que sofreram alguma mutação, ou células que começam a se multiplicar de forma errada. Então, para que a mitose, que é o momento em que formam-se 2 novas células, ocorra de forma correta, essa célula precisa se preparar para que isso aconteça. Por isso que o momento da intérfase, ele é muito mais longo. A intérfase, normalmente, ela tem 3 fases principais. A fase G1, a fase S e a fase G2. Por que chama G, né? Porque vem do inglês gap, que é, digamos assim, espaço, etapa, né? Então, vem da palavra gap em inglês. Então, a fase G1, ela se caracteriza por algumas, digamos assim, atividades que a célula vai exercer. Então, o que acontece com a célula na fase G1? Alguns livros também colocam, antes da fase G1 aqui, uma fase G0, que é chamada de repouso. Que quer dizer que não é toda a célula que vai entrar numa fase de intérfase. Porque a célula vai entrar na fase de intérfase se ela for sofrer uma mitose, se ela for se dividir. Se a célula não precisa se dividir, por que ela vai ter todo esse gasto energético que nós vamos ver? Cada uma dessas fases tem etapas diferentes que vão acontecer, se no final ela não vai precisar se dividir. Então, antes da fase G1, pode ser que exista uma fase G0 de repouso, que é aquela célula que está de boa, exercendo a sua atividade metabólica e que não precisa se dividir naquele momento. Então, ela vai continuar com a estrutura que ela possui, com o conteúdo que ela possui, com a informação genética ali, produzindo proteína, com a sua atividade metabólica ocorrendo naturalmente. Se ela tem um start que diz assim, olha, célula, você vai precisar se dividir, aí ela vai começar a ter, digamos assim, um redirecionamento para o início da fase G1, que é a fase em que ela, opa, então eu vou ter que dividir, então eu vou entrar na minha fase G1. E o que caracteriza a fase G1? Um aumento de crescimento. Então, pensa, uma célula tem que virar 2 células idênticas. Então, faz sentido que ela tem que aumentar um pouco de tamanho. Ela vai duplicar as organelas. Se ela tem, vamos supor, um número X de cloroplastos, se ela vai virar 2 células vegetais, ela tem que ter o 2x, aquela quantidade de organela. Tem que duplicar as organelas. E ela vai ter que produzir muita proteína, ela vai ter que produzir muitas enzimas, ela tem que produzir muito microtúbulo, citoesqueleto. Então, a atividade bioquímica daquela célula vai ser muito intensa, porque ela tem que duplicar todos aqueles componentes moleculares que ela possui. Então, a fase G1 é esse início. Na fase G2, na fase S, que chama S devido ao nome de síntese, é a fase onde nós temos a duplicação ou replicação do DNA, que é a que eu mostrei para vocês aqui. Então, é a fase em que eu vou ter que um cromossomo, eu vou fazer com que ele duplique o seu material genético.
Então, nesse caso, a gente tem a duplicação da informação genética, ocorre na fase S da intérfase. Essa informação é muito importante. Então, onde que eu tenho a duplicação ou replicação do meu conteúdo genético? Na fase S, na fase de síntese, que fica na intérfase. E também a síntese de histonas. Por quê? Nós vamos ver mais para frente para relembrar. Quem são as histonas? São aquelas proteínas que ajudam na condensação do meu DNA. Na fase de mitose, nós vamos ver que o DNA ele vai ficar altamente condensado na forma de cromossomos. Para que eu possa ter essa condensação, essa espiralização tão intensa do meu conteúdo genético, formando os cromossomos, eu preciso da formação daqueles nucleossomos. Então, eu pego o meu DNA e eu vou enovelando o meu DNA nas histonas. Por isso que eu tenho síntese de histonas, porque elas participam dessa condensação do DNA. E na fase G2, eu tenho a checagem do DNA, que é o que no caso? Eu vou ver se o meu DNA foi duplicado de forma correta, porque imagina, se eu não dupliquei o DNA de forma correta, pode ser que um pedaço tenha se perdido, ou que eu dupliquei um cromossomo, mas não dupliquei o outro, ou que eu fiz, na hora da duplicação, eu errei alguma parte do DNA e aconteceu uma mutação. Então, olha como é que é importante essa checagem. Porque se o meu DNA não é duplicado da forma correta, a célula que vai ser formada pode ser uma célula que tem alguma anomalia. E também na fase G2, a gente tem o início da condensação da cromatina. Lembrando que nas fases da intérfase, eu ainda não tenho cromossomos propriamente ditos. Eu tenho cromatina. Lembra que nós vimos na aula de núcleo, que o núcleo ele vai ter a cromatina, que é aquele DNA um pouco condensado, com regiões mais condensadas ou regiões menos condensadas, mas nós ainda não temos o cromossomo mesmo. Mas na fase G2 eu começo a ter o início dessa condensação, dessa cromatina, tá bom? Para formar, então, eu vou ter o início dessa condensação, mas ainda não é tão, digamos assim, característica. Então, na fase da intérfase, que é a fase que precede a minha mitose, eu tenho essas três fases principais. A fase G1, a fase S e a fase G2. Quando eu termino a minha fase G2, que quer dizer que eu já dupliquei tudo que eu tinha que duplicar, a minha célula já está bem maior, aí eu vou iniciar o processo de mitose, que é o início da separação de todos esses constituintes em dois lados, para que no fim eu possa ter duas novas células. Então, vamos seguir? Muito bem. Então, revisando, né? Já comentei com vocês. Podemos, então, ter a fase da intérfase, que pode também ter a fase do G0, que é de repouso, que é aquela fase em que a célula não precisa se multiplicar. Então, ela fica de repouso, vivendo a vidinha dela. Se caso ela precise se duplicar, ela vai começar a fase G1. Então, a fase G1, palavra-chave, crescimento. Depois, nós temos a fase S, crescimento e duplicação de DNA. E aí, vamos ter a fase G2, crescimento e preparação final para a divisão. Lembrando que, quando nós terminamos a fase G1 e nós vamos começar a fase S, ou quando nós terminamos a fase S e nós vamos começar a fase G2, nós temos o que eu coloquei aqui, que são chamados de checkpoints. Então, pontos de checagem. É quando, por exemplo, eu vou passar de uma fase para outra, então a minha célula tem que ter algum ponto de checagem para ver, calma aí, eu vou passar para a fase 2. Mas eu multipliquei todas as minhas organelas? Ah, eu multipliquei. Ah, eu cresci de tamanho? Cresci. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, vamos multiplicar o meu DNA. Terminei a fase S, eu vou ter aquele momento de checagem do meu DNA. Ah, realmente eu dupliquei o meu DNA de forma correta? Sim. Aí eu passo para a fase G2. Quando eu termino a minha fase G2, eu vou ter início a minha fase de mitose. E a fase de mitose, meus amigos, ele tem várias fases que compõem essa mitose. Nós podemos ter a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese. Então, meus queridos, façam uma tatuagem, grudem na parede, façam qualquer coisa, mas me lembre, pelo amor de Deus, que a gente tem prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. São pelo menos essas 4 fases, tá bom? Alguns livros nem falam da prometáfase, outros comentam da prometáfase, mas pelo menos a metáfase, a
prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que são essas 4 fases, vocês têm que lembrar, tudo bem? A citocinese, nós vamos ver o que é. A citocinese, na verdade, é a separação das 2 células. No final, depois da telófase, tá bom? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese são essas as fases principais que compõem o processo de mitose. Numa célula de mamífero, nós, por exemplo, eu trouxe um exemplo. Em média, obviamente, cada célula vai ter um tempo diferente, de acordo com a complexidade dessa célula, demora em torno de 24 horas para que eu possa ter todo esse processo finalizado. Numa levedura, que é uma célula mais simples, posso levar 2 horas. Numa bactéria, até menos tempo. Então, todo esse processo existe. Então, antes de nós continuarmos, preciso que vocês fixem que a gente tem a primeira fase, que é a fase da intérfase, que possui a fase G1, a fase S e a fase G2. Essa fase da intérfase é toda uma preparação para a mitose. E a mitose vai ter as fases de prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. No final, o que é que vai acontecer? Uma célulazinha viram 2 células novas, idênticas à primeira célula. A fase da intérfase. Então, olha a fase da intérfase. O que a gente vai observar? Eu ainda não vejo cromossomos na minha célula. Eu ainda vejo o meu núcleo, a minha carioteca. Então, nesse caso, o que é que vai estar acontecendo com essa célulazinha linda, maravilhosa? Eu vou aumentar de tamanho, eu vou duplicar o meu conteúdo intracelular, eu irei duplicar o meu DNA para preparar aí para a mitose. Então, vamos falar da intérfase, né? Então, temos a intérfase. No final da intérfase, aonde que a célula está? Na fase G2. O que eu observo na intérfase? Que o meu núcleo ainda apresenta carioteca ou membrana nuclear ou envoltório nuclear intacto. Eu ainda observo regiões mais condensadas de nucleolo, tá bom? Mas na fase da intérfase, eu já tenho os meus filamentos de cromatina duplicados. Por quê? Duplicou lá na fase S, na fase de síntese, tá certo? Importante, nós vimos os checkpoints, que são os locais ou pontos de checagem, que são momentos importantes que a célula precisa observar se está tudo correndo bem, está tudo certinho. Temos alguns personagens aí, que eu vou somente comentar, tá? Mas eu peço que quem quiser aprofunde o estudo, que são as chamadas CDKs. São as ciclinas dependentes, as quinases dependentes de ciclinas. As quinases, que podem ser com K ou com Q, como eu coloquei aqui, ó, depende do livro, elas são importantes na, digamos assim, as CDKs, elas atuam na continuidade daquele processo de divisão celular. Então, quando as CDKs estão ali, né, a gente pode ter a ativação ou a desativação dessas proteínas quinases, que são dependentes de outras proteínas, que são as ciclinas. Então, no caso, essas CDKs, elas atuam da seguinte forma. Elas podem, se eu ativo as minhas quinases, eu faço com que o meu ciclo celular vá adiante. Se eu desativo as minhas quinases, eu posso fazer com que o ciclo celular dê uma brecada, tá bom? Trouxe um exemplo para vocês. Nós temos algumas CKIs que são humanas. Então, são algumas quinases que também atuam de forma que elas podem inibir as ciclinas das quinases. Então, como assim, professora? Nós temos um gene humano que chama P53. Esse gene P53, ele sintetiza uma CKI, que inibe as ciclinas de quinases. Ela inibe as ciclinas. E por que isso é importante, né? Porque ela faz com que o ciclo celular ele seja interrompido ou desacelerado. E o que se observou no nosso genoma? Que quando a gente realiza uma mutação desse gene, né, ou quando ocorre alguma mutação, infelizmente, desse gene P53, que atua sobre essas proteínas que regulam o ciclo celular, eles podem fazer com que ocorra o quê? Uma ativação sem fim dessas ciclases. Então, essas ciclinas, elas ficam sempre ativas. Então, elas fazem com que a célula nunca pare de se multiplicar. E o que acontece quando a gente tem uma proliferação descontrolada da célula? Exatamente porque a gente inibe
né? Elas acabam inibindo essas ciclinas. Faz com que a gente comece a multiplicar demais a célula. E o que é uma multiplicação uma multiplicação, digamos assim, descontrolada das células? É um tumor, é um câncer. Então, por isso que esses checkpoints, que essas proteínas que atuam no ciclo celular, elas são importantes, porque elas fazem com que o ciclo avance ou que o ciclo dê uma freada. Ele vai chegar e dizer, olha, célula, você não precisa mais se multiplicar, você já se multiplicou o necessário, você já renovou o que tinha que renovar, pode parar, pode ficar em G0. Ah, não, você precisa multiplicar, então continue aí o seu processo de multiplicação. Agora, no momento que eu causo alguma mutação e que eu inibo, certo? Essas células que controlam o ciclo, essa célula começa a se multiplicar para sempre e nunca para. E aí a gente pode ter o desenvolvimento de um tumor, ok? Então, lembrando que quando nós temos o ciclo celular, nós vamos ter alguns checkpoints que nós falamos. Então, eu posso ter o checkpoint do G1 para o S. Coloquei aqui que nesse ponto de controle do ciclo celular, a célula pode entrar em G0, que é aquele repouso, ou então desencadear uma morte celular, ou se o DNA, por exemplo, se apresenta danificado e não puder ser reparado, ele também, né, ele vai analisar isso e vai fazer com que o ciclo não continue. No caso do G2 aqui, o ciclo celular prossegue se o DNA se autoduplicou de forma correta, caso contrário, também a célula para o ciclo celular e ela pode ser, no caso, degradada ou acaba causando apoptose celular, que nada mais é do que a morte celular. E na mitose, a gente também pode ter o controle da mitose. Então, a mitose ela pode ser interrompida se os cromossomos não se alinharem de forma adequada ou não se distribuírem de forma equitativa. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o que é importante nós lembrarmos aqui, que no ciclo celular, eu tenho alguns pontos de checagem, que vai me dizer se está caminhando da forma correta, e eu posso também ter proteínas, principalmente as CDKs, que atuam nessa questão de controle de como o ciclo celular vai ocorrer, se ele vai continuar a ocorrer ou se ele vai ser interrompido, vai ser freado, a célula vai entrar em G0 ou não. Então, existe todo esse controle para que as células não se multipliquem sem necessidade e para que elas não se multipliquem de forma descontrolada. Então, vamos falar da mitose. Então, quando nós falamos de mitose, a mitose é um processo de divisão celular equacional. Lembre dessa palavrinha, porque quando nós formos estudar meiose, é outra palavra que vai caracterizar a meiose. Então, a mitose ela é um processo de divisão celular equacional, ou seja, igual, em que uma célula-mãe vai originar duas células filhas idênticas. Então, as células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Para que isso aconteça, eu vou ter a duplicação do meu material genético e depois a separação desse material genético de forma igual nas duas células, para que no fim eu tenha duas células filhas idênticas à célula-mãe. Ok? Então, lembre disso. Olhando, então, dentro do processo de mitose, o que é que nós vamos ter? Nós teremos, então, a fase G1, temos o checkpoint, temos a fase S, temos um checkpoint, temos a fase G2 e aqui a gente também tem um checkpoint. Lembrando que a fase G1 a gente tem uma quantidade de DNA, na fase S essa quantidade de DNA é duplicada. Então, se eu tenho a quantidade de DNA que eu vou chamar de C, quando eu duplico eu tenho quantidade 2C. Poderia ser X? Sim, eu tinha X, ficou 2X. Então, eu duplico a quantidade de meu DNA. Na fase G2, eu vou simplesmente fazer a checagem, ver se meu DNA foi duplicado de forma correta. Na mitose, ao final da minha mitose, eu tenho que as duas células que vão se originar, cada uma vai ter a mesma quantidade de célula inicial. Então, eu reduzo novamente o conteúdo celular da minha célula para o que tinha no início, que é o C. Por isso, então, que sempre que eu olhar a minha mitose, eu sempre vou ter esse gráfico, em que eu tenho na fase S a duplicação e na mitose eu reduzo novamente a quantidade de DNA para a fase inicial. Porque se eu não divido de forma igual, eu dupliquei o DNA, vai ficar DNA duplicado? O dobro da quantidade de DNA na célula? Faz sentido isso? Não. Então, uma célula duplica a quantidade de DNA, divide de forma igual para as duas células. Por isso que o meu gráfico ele sobe e na mitose ele retorna a mesma quantidade de DNA.
Aí, novamente, a fase G1, crescimento, atividade bioquímica. Fase S, duplica novamente. Fase G2, checagem. E a fase da mitose, volta novamente a quantidade de DNA que tinha no início, porque eu dividi entre as duas células filhas, tá? Então, se eu colocar um gráfico desse aqui, tá? Eu espero que vocês entendam por que esse gráfico se comporta dessa forma, tá bom? Então, vamos falar da mitose da citocinese? Sim, a mitose é um processo de divisão celular equacional, porque eu tenho uma quantidade de DNA no início, é a mesma que eu vou ter no final. Eu vou ter uma célula e no final eu tenho duas células idênticas à primeira célula. Então, quais são as fases que vão compor a minha mitose? A primeira fase, prófase. Depois temos a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos estudar cada uma dessas fases agora e quais são as principais características de cada uma dessas fases. Então, se eu olhar no microscópio uma célula, como está aí mostrando, uma célula corada para que eu possa ver o DNA, eu vou ver que os meus cromossomos vão se comportar de certa forma em cada uma dessas fases, ok? Então, vamos comigo. Primeira fase, a prófase. Qual é a principal característica da prófase? Então, na prófase, para começo de conversa, né? Então, a gente teve a primeira fase, que foi a entéfase, em que nós duplicamos o conteúdo de material genético, mas ainda tínhamos a carioteca. Vamos pensar, se eu vou ter que dividir o meu material genético em duas novas células, como é que eu vou dividir esse material genético se eu tenho um núcleo que está protegendo esse material? Então, pense que a primeira fase, a prófase, eu vou desorganizar o meu núcleo, eu vou fragmentar a minha carioteca. Então, eu vou ter o início da fragmentação do meu envoltório nuclear. Então, eu começo a não visualizar mais o meu núcleozinho, tá bom? Vou começar a espiralizar, a condensar o meu cromossomo. Vamos pensar. Por que a gente condensa cromossomo? Porque no núcleo nós temos o quê? O DNA na forma de cromatina, que é um emaranhado. Como é que eu vou ter certeza que a quantidade de DNA vai correto para um lado e vai correto para o outro? Ou seja, como é que eu vou ter certeza que todos os meus cromossomos, vamos lá, nós seres humanos, os 46 cromossomos vão para uma célula e os outros 46 cromossomos vão para outra célula? Como é que eu tenho essa certeza de que o material genético vai ser dividido de forma igual nas duas células? Se eu tiver um emaranhado, como se fosse um fio de lã tudo emaranhado. Então, eu preciso começar a espiralizar o meu DNA para começar a organizar ele em cromossomos. Porque aí, com certeza, eu vou saber depois que eu vou alinhar os meus cromossomos de forma muito bem organizada, como a gente vai ver mais para frente. E aí, metade dos meus cromossomozinhos vai para um lado, a outra metade vai para o outro, de forma organizada. Porque assim eu tenho certeza que meu material genético foi para os dois lados, de forma correta. E, professores, se não acontece isso, eu tenho um erro, aí a gente tem as nossas anomalias genéticas, que podem acontecer, infelizmente. As síndromes genéticas que nós temos se devem digamos assim, em alguns casos, não sempre, a essa distribuição errada, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, principalmente quando a gente for ver meiose, que isso pode acontecer nas nossas células germinativas. Mas espera aí, que a aula que vem a gente entra em detalhes sobre isso. Então, voltando à nossa prófase, nós temos então a desorganização da carioteca, o início da condensação dos cromossomos e, olha que importante, durante a prófase os cromossomos encurtam-se e tornam-se mais grossos. Então, comparado lá com a entéfase, que eu não conseguia ver ainda os cromossomos, então olha aqui, mas vamos voltar. Eu voltando aqui para minha entéfase, eu só vejo um emaranhado aqui. Eu não consigo ainda ver cromossomos. Na prófase, nós vamos começar a ver o início da espiralização e da condensação desses cromossomos e o meu núcleo começa a se desintegrar a carioteca, ok? Seguindo, então, na metáfase, que é uma fase que eu acho muito legal, os cromossomos eles vão estar no máximo de condensação. Então, qual é a fase que eu vou observar melhor os meus cromossomos, em que eles estão totalmente condensados? Na metáfase. Por que tem esse nome metáfase? Porque os cromossomos eles vão começar a se organizar aqui na chamada placa metafásica, que é esse local bem no centro aqui da célula.
Então, eu começo a observar na minha célula que esses cromossomos começam a se organizar bem aqui no centro. Então, voltando aqui para essa foto, olha que bonito. Na metáfase, os meus cromossomos começam a se organizar, eu começo a visualizar melhor o cromossomo, e ele fica aqui bem no centro da célula, na chamada placa metafásica. Então, os cromossomos, eles são presos às chamadas fibras do fuso, que são essas fibrazinhas que são formadas, tá bom? E eles são puxados para o equador da célula. O que é equador, né? É o centro, né, da célula, formando a chamada placa cromossômica equatorial ou placa metafásica. A metáfase é a melhor fase para observar. Então, se eu quero observar o cromossomo, eu tento buscar as células que estão em metáfase, porque com certeza eu sei que os cromossomos estão altamente espiralizados. Então, metáfase. Quando eu observo qual é a principal característica, cromossomos altamente condensados e localizados bem na placa metafásica, bem no meio. Então, observa aqui comigo. Se a gente olhar esses cromossomos, nós vamos ver que temos as fibras do fuso mitótico, que são formadas principalmente por proteínas do citoesqueleto. E essas fibras do fuso, elas vão ligar esses cromossomos pelo centrômero. Então, só lembrando então, aqui eu trouxe para vocês só para a gente relembrar. Quando a gente fala de condensação, então na metáfase que a gente tem a fase de maior condensação desses cromossomos, lembrando que quem faz com que esses cromossomos se condensem são as estonas. Então, as estonas elas vão enrolando esses cromossomos, né? Desculpa, a cromatina. As estonas, então, funcionam de tal forma que a cromatina vai se novelando nessas estonas, formando os chamados nucleossomos, que possibilitam esse grande enovelamento e espiralização do DNA para formar o meu cromossomo, tá? Lembrando que quando eu olho os meus cromossomos, então aqui nada mais é do que a cromatina altamente espiralizada e condensada, formando um cromossomo. Nós vamos ter os microtúbulos, tá? Que vão se ligar aqui. A gente tem a região do centrômero, que é onde a gente tem a ligação dessas fibras do fuso, sempre nessa região do centrômero. Esse local onde eu tenho essa ligação dos microtúbulos, nós chamamos de cinetócoros, tá? E olhando aqui, isso é um cromossomo que foi duplicado. Então, como é que eu chamo essas duas estruturazinhas, que são o DNA, digamos assim, duplicado, um é igual ao outro? Cromátides irmãs. Então, eu olho essa estrutura aí, o que eu olho? Eu olho e falo, nossa, é um cromossomo duplicado em que eu tenho duas cromátides irmãs. As fibras do fuso, que são essas fibras, elas se ligam no centrômero. Então, essas fibras do fuso que eu consigo o quê? Movimentar esses cromossomos, fazendo com que eles possam se posicionar bem no centro da célula. E a gente vai ver por que isso é importante. Então, pensa comigo. Lá na fase da metáfase, eu tinha os cromossomos que estavam localizados bem na minha placa metafásica, bem no centro, graças, né, a essas regiões aqui do meu centrômero, onde eu tenho as regiões dos cinetócoros, onde essas fibras do fuso se ligam. Por que isso é importante? Porque na fase da anáfase, o que é que vai acontecer? Essas fibras do fuso, elas vão se encurtar. E na hora que elas se encurtam, o que vai acontecer? Uma cromátide irmã vai para um lado, para um polo da célula, a outra cromátide irmã vai para outro polo da célula. Então, eu tenho a separação das cromátides irmãs de cada cromossomo. Com isso, eu possibilito que, de forma correta, a mesma quantidade de DNA vá para um lado da célula e a mesma quantidade de DNA e os mesmos cromossomos vão para o outro lado. Então, eu encurto essas fibras do fuso e as cromátides irmãs são puxados para cada polo da célula. Aqui nessa célula, nós vamos ver duas estruturazinhas que são chamadas de centríolos. Esses centríolos, eles só existem nas células animais, tá bom? Nas células vegetais, nós não observamos os centríolos, mas nós temos as fibras do fuso da mesma forma, certo? Então, a anáfase. Olhei uma figura de anáfase, o que eu vou observar aqui, então? Ó, eu consigo observar que eu estou puxando as minhas cromátides irmãs. Então, fase da anáfase, separação das minhas cromátides irmãs, para cada uma vai para um polo da célula. Assim, eu possibilito que a mesma quantidade de DNA, ou seja, os mesmos cromossomos, metadinha vai para um lado, a outra metadinha vai para o outro de forma equitativa. Então, essa é a nossa fase da anáfase, encurtamento das fibras do fuso e separação das cromátides irmãs, cada uma para um polo da célula.
Seguindo, então, aqui somente para mostrar, né, que a gente tem esse encurtamento. Lembrando que a gente tem essas fibras do fuso que se ligam nas regiões dos cinetócoros na hora que eu encurto, ou seja, eu começo a degradar. Aqui, na verdade, é uma degradação que vai fazendo com que essas fibras vão se encurtando e eu tenho a separação de uma cromátide irmã para um polo e outra cromátide irmã para outro polo. Na telófase, que é a fase que vai preceder a minha citocinese, que é a minha separação, o que eu vou começar a observar? Que aí, nessa telófase, eu já puxei o meu material genético, não é verdade? Então, aí a célula falou, poxa, então eu já garanti que o meu material genético está dividido nas duas células. Então, agora eu vou começar a reorganizar essa célula para que ela volte a ser uma célula como era no início. Então, as cromátides localizadas nos polos começam a se desespiralizar, porque elas estão em forma de cromossomo. Mas como é que normalmente o DNA está? Na fase de cromatina. Então, ele começa a se desespiralizar e retornar o quê? A carioteca. A carioteca volta a se formar ao redor dessa cromatina, tá bom? Temos, então, vamos começar a ter a formação de dois núcleos, porque eu já coloquei um para cada polo, não é verdade? As membranas desses envoltórios são derivadas de vesículas do retículo endoplasmático. Lembra que o retículo endoplasmático forma proteína, não é verdade? E vimos também que o retículo endoplasmático forma lipídios, o retículo endoplasmático liso. Então, graças ao retículo endoplasmático, que a gente vai ter as vesículas cheias de fosfolipídios, também com proteínas, e que vão começar a formar novamente essa membrana nuclear ao redor da minha cromatina. No centro da célula, principalmente nesse caso que nós estamos falando de célula vegetal, nós vamos ter a formação da chamada placa celular. Essa placa celular também é chamada de fragmoplasto. Guardem isso, porque a formação do fragmoplasto na telófase é o que caracteriza uma célula vegetal. Nós vamos ver que as células animais, elas não têm a formação do fragmoplasto. E aí vai acontecer a divisão celular. Depois que esse fragmoplasto começa a se formar, a gente tem a divisão dessas duas novas células. E essa divisão nós chamamos de citocinese, que nada mais é do que a divisão do meu citoplasma. Os dois núcleos filhos formados durante a mitose são geneticamente idênticos. Isso aí a gente já está cansado de saber, né? Que da célula que os formou inicialmente. Então, na telófase, a gente tem uma reorganização celular, a gente tem, digamos assim, a reorganização da minha carioteca, e temos a formação dessa placa celular, que forma o fragmoplasto, que é o início, digamos assim, de uma nova parede celular que vai separar essas duas células. O que é importante nós, digamos assim, destacarmos que a célula vegetal, a citocinese ocorre diferente de uma célula animal. A célula vegetal, a gente tem a formação da chamada placa celular ou do fragmoplasto. Por isso que nós dizemos que a divisão é de dentro para fora. Então, é uma citocinese centrífuga. No caso da célula animal, é diferente. Ocorre um estrangulamento de fora para dentro. Por isso, nós chamamos de citocinese centrípeta. Então, uma coisa é a divisão, a citocinese vegetal, que nós dizemos que é de dentro para fora, e a animal, que é de fora para dentro. Ok? Então, só uma informação adicional que é importante. Então, principais diferenças entre a mitose animal e a mitose vegetal. Então, ambas vão formar duas células idênticas à célula original. Se a gente for olhando assim, nós vamos ver que ambas vão ter prófase, que vai ter essa fragmentação, né, da carioteca. Na telófase, os dois vão ter esse posicionamento central aqui. Na anáfase, os dois vão puxar as cromátides irmãs. Então, as grandes diferenças vão ser em alguns momentos dessa mitose. Então, por exemplo, a animal. A animal nós chamamos de cêntrica, porque ocorre a formação dos chamados centríolos. Na vegetal, ela é acêntrica, porque nós não temos a formação dos centríolos. Os centríolos são organelas, né, estruturas que não existem nas células vegetais, tá bom? Nós temos a formação astral, que é chamada a formação do áster, que é uma estruturazinha aqui que fica perto dos centríolos. Como na célula vegetal nós não temos centríolos, ela é anastral, porque a gente não tem a formação desse áster.
No caso da vegetal, da animal, desculpa, nós temos a citocinese centrípeta, ou seja, o citoplasma divide-se de fora para dentro. E na vegetal, nós já vimos isso, ela é uma citocinese centrífuga, porque a citocinese é de dentro para fora, via formação do chamado fragmoplasto. Ok? Vamos então ver, aqui foi nós observando a divisão, nós vamos... As this plant cell, taken from a lily, prepares for division, Só diminuir aqui o volume para vocês. Então, a gente tem o início da intéfase, depois a gente vai ter o que? A formação da prófase, Next, a metáfase, the mitotic spindle lines them up in the center of the cell. da formação dos meus cromossomos, tá? Aí a gente vai ter o quê? Ao início da minha metáfase, que é o posicionamento desses cromossomos na placa metafásica. Depois disso a gente tem a anáfase. Então aí, ó, nossa placa metafásica. Aí a gente tem o processo de anáfase, que é a separação das minhas cromátides irmãs, cada uma indo para o polo da célula. Aí a gente começa a formação do chamado fragmoplasto, né? Para que aí eu possa ter a divisão em duas novas células. Então, a gente tem o quê? A desespiralização do meu núcleo e a formação dessas duas novas células, tá bom? Então, para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje, então, eu trouxe só uma brincadeira, né? Astolfo parece que está na hora de conversar com seu filho, outra vez ele se trancou no banheiro. Você já sabe que nessa idade ele só pensa na mitose, né? Então, e trouxe também aqui um resumão, então, para que a gente possa se lembrar, né, das nossas 4 fases importantes da mitose. Então, nós vamos ter a prófase, vamos começar lá do início. Temos, então, aqui está uma citocinese, não é verdade? Então, nós temos nossas 4 fases, vamos ter a prófase, depois temos a metáfase, vamos ter a anáfase, e por fim a gente tem a nossa telófase. E olhando aqui a gente vê que isso é uma célula animal, porque a minha citocinese ela é de fora para dentro. Então, lembrando nesse caso, então, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu deixei um questionário no Moodle, então após vocês finalizarem essa aula, né, assistirem a nossa aula, lá eu coloquei alguns esquemas e figuras que eu apresentei na aula de hoje, para que vocês possam fixar, principalmente, quais são as, digamos assim, as etapas principais de cada uma das fases da mitose, o que acontece em cada uma das fases, as principais diferenças entre a mitose animal e a mitose vegetal, e também lembrarmos a característica da mitose, por que ocorre a mitose. E aí, após vocês realizar essa revisão, vocês podem responder o questionário, que também está no Moodle. Então, a gente finaliza a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao conteúdo, podem entrar em contato comigo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!